Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E comigo aqui hoje, me acompanhando, está o Isaías. Tudo bem, Isaías? O Isaías é o nosso intérprete de Libras, né, que vai acompanhar a nossa aula de hoje. Vocês estão prontos aí para mais uma aula? Então hoje nós ainda vamos dar uma recuperada, né, uma relembrada em um conteúdo que na verdade foi visto no ano passado, tá? Mas com isso a gente vai aí esquentando, né, lembrando das coisas para depois começarmos firme no conteúdo do 7º ano, ok? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho dos esportes. Vocês lembram que nós vimos vários esportes no ano passado. Hoje a gente vai tratar específico dos chamados esportes de marca. Vocês lembram qual era a principal característica desse tipo de esporte? Né? Lembram quais são os esportes de marca? Vamos dar uma lembrada nisso então? Vamos, né, relembrar aqui, usar a nossa mente e relembrar um pouquinho a respeito dos esportes de marca? Então olha só, os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então, nós vamos comparar resultados alcançados pelos competidores, tá? Então, essa é a marca. O resultado que o competidor alcançou é o que nós vamos começar a chamar de marca. É a marca que o competidor estabeleceu, ok? Os esportes de marca são aqueles que melhor retratam o lema olímpico. Lembra desse lema olímpico? Sitius, Altius e Fortius, né? Traduzindo do latim, o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Então, a ideia dos esportes de marca é exatamente estabelecer qual foi o atleta que foi o mais rápido, qual foi o atleta que conseguiu saltar mais alto, qual foi o atleta que conseguiu erguer mais peso, qual foi o atleta mais forte, o mais rápido e o mais alto, tá? Por isso que os esportes de marca são considerados que melhor retratam essa ideia do lema olímpico, tá? O objetivo do competidor, então, é estabelecer uma marca de tempo, de distância, altura ou peso. A classificação se dá a partir dessas marcas estabelecidas, tá? Então, em alguns esportes, o competidor vai ter mais de uma chance para tentar estabelecer essa marca. Em outros não, ele vai ter uma chance única para tentar estabelecer essa marca, tá? Mas a partir do momento que ele estabelece a sua marca, essa marca é comparada com a dos outros competidores e daí sim é dada a classificação desses atletas, desses competidores, ok? As melhores marcas, então, estabelecidas na história do esporte e das diferentes competições são conhecidas como recordes ou recorde. Então, olha só, então essas marcas, aquelas que são as melhores na história do esporte, as melhores em uma determinada competição, por exemplo, nos Jogos Olímpicos ou mesmo num torneio nacional, elas são estabelecidas como os recordes. Então, é a melhor marca historicamente estabelecida naquele esporte, naquela competição. Então, aí nós vamos ter são estabelecidos os recordes olímpicos e os recordes mundiais, né? Então, foi a melhor marca já estabelecida naquele momento, naquele esporte. Então, daí a gente vai ter, o recorde brasileiro, que é a melhor marca, né, numa competição nacional. O recorde sul-americano, que vai ser uma melhor marca numa competição que envolve todos os países da América do Sul. O recorde olímpico, esse obrigatoriamente tem que ser alcançado numa Olimpíada. E o recorde mundial, que daí também esse deve ser alcançado numa competição mundial fora das Olimpíadas, ok? Então esses são os diversos tipos de recordes que nós temos. As marcas são individuais ou em grupo e podem ser estabelecidas sem interação entre os competidores ou em disputas coletivas, no formato de baterias ou séries. Como que é isso? Sem interação, com interação.
Em alguns desses esportes, o competidor ele estabelece a sua marca sozinho, né? Por exemplo, num salto ou num arremesso. Ele vai até o local e executa o seu movimento, faz o seu arremesso, faz o seu salto, tá? Daí ele vai ter a sua marca, o próximo competidor vai naquele mesmo local e faz o seu arremesso, estabelece a sua marca. Então não há interação entre os competidores, cada um na sua vez estabelece a sua marca. Outros, a disputa é ao mesmo tempo, por exemplo, numa corrida. Né? A largada é dada para 8, 6, 7, 8 ou até 10 competidores, eles fazem o percurso e cada um estabelece a sua marca. Naquela bateria, se tiver uma segunda bateria e um competidor da segunda bateria conseguir uma marca melhor, é ele que vai acabar vencendo a prova, tá? Então, os competidores, as formas das competições podem ser variadas. E também existe o estabelecimento de marcas em equipes, tá? Pode ser uma equipe que esteja lutando, né? Ou para desenvolver a sua marca, estabelecer a sua melhor marca, ok? Alguns desses esportes são tão antigos quanto a humanidade e reproduzem atividades naturais do ser humano primitivo, como correr, nadar e caçar. Atividades que estavam relacionadas à própria sobrevivência. Então aqui a gente volta naquela ideia daquelas atividades naturais de sobrevivência, né? A gente falou várias vezes sobre isso já, que são aquelas atividades em que o ser humano, a humanidade, teve que aprender a desenvolver para, num determinado momento da nossa história, sobreviver, né? Como, por exemplo, caçar, correr, saltar, nadar, né? Então todas essas são atividades consideradas atividades de sobrevivência. Ao longo do tempo e com o desenvolvimento do homem e das novas tecnologias, essas habilidades elas não foram mais tão necessárias para a nossa sobrevivência. E daí elas acabaram, na sua grande maioria pelo menos, tornando-se esportes, né? Acabaram sendo praticadas no formato esportivo, né? Como uma competição. Então, vários desses esportes de marca, eles têm a sua origem nessas atividades naturais de sobrevivência, nessas atividades tão antigas à necessidade humana, ok? Primeiro exercício, então. Qual é o objetivo dos esportes de marca, né? O que o competidor no esporte de marca tem que fazer? Alternativa A, marcar mais pontos. Alternativa B, acertar um alvo. Alternativa C, estabelecer uma marca. Ou alternativa D, alcançar uma nota. Então, leia novamente o exercício com atenção, tente responder, logo a gente volta para corrigir. Já voltamos aí. Conseguiu responder o nosso exercício? Né? Encontrou qual é a melhor alternativa? Vamos dar uma corrigida então? Qual é então o objetivo dos esportes de marca? É exatamente o de estabelecer uma marca. Pode ser uma marca de tempo, pode ser uma marca de altura, de distância ou mesmo de peso, tá?
Então, alguns esportes de marca, né? Durante o ano passado, nós vimos, né, vários desses esportes assim com mais critério, né, mais profundamente. Hoje a gente vai dar uma passada neles, uma relembrada de alguns. Então, o primeiro, claro que tem que ser o atletismo, né? Esse é um dos esportes de marca mais originais, né, mais básicos que nós temos. Então, no atletismo nós temos o quê? As corridas. Nós vimos ainda que nós podemos ter as corridas de pista, que são dentro do estádio de atletismo, as corridas de rua, né, que são realizadas daí fora do estádio, num percurso na rua, e também aquelas com obstáculos, né, ou com barreiras. Então, existem várias modalidades dentro das corridas. Qual é a marca estabelecida nas corridas? O melhor tempo. Uma outra característica que nós aprendemos nas corridas é que, né, a prova é realizada em baterias. Então, primeiro correm lá 8 corredores na primeira bateria, depois na segunda bateria mais 8 corredores, se precisar ainda tem uma terceira bateria, uma quarta bateria, o número de baterias necessárias. Depois que todas as baterias correram, é que é estabelecido, né, o ranking ali, eles são classificados conforme o tempo que conseguiu na sua bateria. Então, mesmo que você tenha corrido lá na 10ª bateria, se você conseguiu o melhor tempo, você vai ser o vencedor daquela prova, certo? Também dentro do atletismo nós temos os saltos. Qual é a marca estabelecida no salto? A maior altura ou a maior distância alcançada. Vocês lembram quais eram os 3 saltos que nós tínhamos? Ou melhor, 4 saltos que nós tínhamos, né? Nós temos o salto em altura, daí nós temos o salto com vara, esses dois medem a altura, né? A distância vertical que o atleta consegue passar, né? No salto em altura ele pula só usando o impulso do próprio corpo, e no salto com vara ele utiliza, né, faz o uso de uma vara para aumentar o seu impulso, né, para aumentar a altura do voo. Daí nós temos ainda o salto em distância e o salto triplo. No salto em distância, o atleta só faz a sua corrida de aproximação e lança o corpo sobre a caixa de areia, e no salto triplo, né, ele faz 3 passos, né, dentro desse salto. Então, os 4 tipos de saltos que nós temos dentro do atletismo. E nós vimos também os arremessos, né? Qual é a marca alcançada nos arremessos ou estabelecida nos arremessos? É a maior distância alcançada, ou seja, quem conseguir lançar aquele equipamento o mais distante possível. Vocês lembram quais eram os arremessos? Então nós temos o peso, o disco, o dardo e o martelo. Então, também 4 tipos de arremessos, né? Cada um com a sua técnica específica. O dardo é o único que tem uma corrida de aproximação, né? Os demais fazem um movimento mais giratório para daí poder executar o arremesso, tá? E vence o atleta que lançar aquele equipamento o mais longe possível. Então essas são as provas do atletismo, todas esportes de marca, né? Onde o atleta estabelece uma marca e depois é classificado a partir dessa marca que ele estabeleceu. Daí nós temos o ciclismo. Qual é a marca do ciclismo? O menor tempo estabelecido, né? Então o atleta que for mais rápido, que concluir um determinado percurso o mais rápido possível, é o que vai vencer a prova. E daí, quando nós falamos de ciclismo, nós vimos várias modalidades de ciclismo, né? Aquelas do ciclismo de estrada, né, praticado nas ruas, com percursos um pouco mais longos, e todas aquelas inúmeras provas do ciclismo de pista, praticado naquela pista do velódromo, né? Que ali nós temos o contrarrelógio, perseguição simples, perseguição em equipe, né? Várias provas diferentes, modalidades feitas ali, mas que sempre tem o mesmo objetivo: estabelecer uma marca de menor tempo para percorrer, né? Para fazer o percurso, ok? Depois do ciclismo, nós vimos também o levantamento de peso.
Qual é a marca que se estabelece no levantamento de peso? O maior peso erguido, né? E eram duas modalidades, né? O arranque e o arremesso. Lembram, né? Um deles, o peso vai direto para cima da cabeça, né? Para o alto da cabeça, e o outro ele dá uma paradinha no ombro e depois é arremessado para o alto. Então o arranque ele vai direto e o arremesso tem essa parada na altura dos ombros, né? E vale a soma que o atleta consegue nas duas modalidades. Então o mesmo atleta ele faz as duas modalidades, soma-se o peso que ele ergueu nas duas e daí eles são classificados conforme, né, quem conseguiu erguer o maior peso, certo? Depois a natação. Qual é a marca da natação? Também o menor tempo conseguido. Então, quem consegue ser mais rápido na piscina é o que acaba vencendo a prova. Então, existem daí na natação diversas distâncias e também diversos estilos de natação. O estilo livre, o estilo costas, o estilo peito, o estilo borboleta e o medley, que mistura todos os estilos. Lembrando que dentro do estilo livre, né, o atleta pode nadar qualquer um dos estilos. Na grande maioria, eles acabam optando pelo estilo crawl, porque é o estilo mais rápido de nadar, tá? E também nós vimos que além das provas nas piscinas, também existe a natação em águas abertas, né, onde os atletas competem no mar ou nos lagos, que foi aonde começou a natação, depois que ela veio para a piscina, mas ainda as competições em águas abertas existem, certo? Sempre a ideia é estabelecer o menor tempo. Apesar de os esportes de marca estabelecerem uma competição entre atletas, comparando suas marcas, podemos dizer também que há uma competição particular, individual, quando o atleta compara suas próprias marcas ao longo de um período de tempo, de ano, de temporada, de ciclo olímpico, etc. Então, o que é isso? Isso é uma competição que o atleta faz com ele mesmo, estabelece com ele mesmo. Então, quando ele começa, vamos dizer, um ano, uma preparação, ele vai ter as marcas do início do seu treinamento, né, do início daquele ano, ou vai pegar as marcas que ele conseguiu no ano passado. Daí ele vai fazer todo o processo de treinamento dele, as competições que ele teve naquele ano, e quando ele chega lá no final daquele ano, ele pode fazer o quê? Comparar as diferentes marcas que ele obteve nas diferentes competições que ele participou, comparar essas marcas entre elas e também comparar essas marcas com os resultados que ele teve no ano anterior. E assim ele pode verificar o que está acontecendo com o desempenho dele dentro do esporte. Se ele está melhorando, o que vai estar acontecendo? Essas marcas estarão melhorando também. Então, se são marcas de tempo, por exemplo, um nadador, ele vai ter marcas menores, né, com tempos menores. Já se for um atleta do levantamento de peso, ele vai ver que ao longo do tempo ele está conseguindo levantar mais pesos. Então essa é uma competição individual que o atleta faz com ele mesmo e que ajuda até a direcionar o seu treinamento para ele ver se ele está conseguindo realmente melhorar, se não, e o que ele pode fazer para melhorar. Então essa é uma competição individual. Muitas vezes o atleta vai para uma competição, ele sabe que ele não vai conseguir vencer aquela competição, mas o principal objetivo dele ali é tentar melhorar a sua marca individual, como tentar estabelecer uma marca melhor para ele. Isso faz com que o atleta se motive, né? É um fator motivador para o atleta, tentar melhorar a sua própria marca. Tentar conseguir um resultado melhor do que ele conseguiu no ano passado. Talvez não vença a competição, mas se melhorou a sua marca, significa que ele está melhorando dentro do esporte, ok? Segundo exercício nosso, então. Como o atleta pode acompanhar seu rendimento ao longo de uma temporada de competições, né? O que ele pode usar para verificar como é que está o rendimento dele? A. Comparando as marcas dos outros competidores. B.
comparando suas próprias marcas ao longo da temporada. C, comparando seus resultados nas competições que participou. E D, comparando o resultado final da temporada com o de outros competidores. Tempinho para você resolver, nós já voltamos para corrigir. Já voltamos, pessoal. Então, vamos corrigir o nosso exercício? Você lembrou de tudo aquilo que eu falei, como que ele pode usar, como que ele pode acompanhar o seu rendimento ao longo da temporada? Então, olha só, como que o atleta pode comparar seu rendimento ao longo de uma temporada de competições? Comparando suas próprias marcas ao longo da temporada, tá? Ele não vai comparar resultados. Por exemplo, ele pode ter um resultado melhor dentro de uma competição, mas a marca dele até não foi tão boa, né? Mas como os outros competidores não eram tão bons, ele acabou tendo um resultado melhor. E às vezes, numa outra competição, onde os competidores eram mais fortes, talvez a classificação, o resultado dele não foi tão bom, mas a marca pode até ter sido melhor do que aquela competição anterior. Então, a ideia para ver se ele realmente está melhorando de rendimento é comparar a marca e não os resultados, tá? E comparar sempre a marca com a própria marca dele, não com a marca dos competidores, tá? Então, ele vai estabelecendo as suas melhoras comparando ele com ele mesmo. Revisando então, vamos dar mais uma faladinha aqui rápida sobre essa questão dos esportes de marca, uns esportes tão antigos, mas que sempre a gente está voltando neles, conhecendo um pouco mais e sempre podendo ter a chance de praticá-los, né? Os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, em metros ou em quilos. Os esportes de marca são aqueles que melhor retratam o lema olímpico, Sitius Altius Fortius. Lembra? Mais rápido, mais alto e mais forte. Os esportes de marca permitem que o competidor estabeleça uma competição particular dele com ele mesmo, através da comparação das suas próprias marcas. Por fim, eu trouxe aqui um vídeo, não é muito longo, um vídeo curtinho, que explica um pouquinho mais sobre esses esportes de marca, Lembrando que nós estamos, na verdade, revisando aí alguns conteúdos ainda do ano passado, Estamos esquentando o nosso motor, esquentando as turbinas para iniciar o nosso ano, tá bom? Então, espero vocês aí na nossa próxima aula, onde a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de Educação Física. Um abraço para todos, tchau!